Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Boletim Doula. No vídeo de hoje, nós iremos ver uma live que eu fiz com a psicóloga perinatal, a Karina Lima, com o tema O Medo do Parto. Vem comigo! Oi, Cá. E aí, pessoal, Oi, estão nos ouvindo bem? Estão nos vendo? A Mayara falou que agora ótimo. está funcionando, beleza. Bom, só para recapitular, né? O nosso tema de hoje é o medo do parto. Então, eu falei um pouco sobre aonde se origina esse medo, né? O que é que a gente escuta na nossa vivência, na nossa, no nosso meio onde a gente no nosso meio cultural, tudo isso influencia esses medos, né? Ah, porque alguém teve alguma perda gestacional, né? Ah, porque fulaninha viveu isso, enfim. Então, tudo isso permeia o mundo da grávida, né? Eu lembro que quando eu Uhum. estava grávida, eu estava com 7 meses de gestação e eu ouvi que uma pessoa conhecida tinha perdido o seu bebê. E aquilo me apavorou, porque eu disse assim, bom, se aconteceu com ela, também pode acontecer comigo. E eu fiquei naquelas Uhum. paranoias, sabe, Cá? Então, é um grande desafio essa questão do medo, né? Isso. Como você falou, existem várias origens desse medo, né? Primeiro, a mulher precisa entender o porquê dela estar com medo, né? Entender de onde vem esse medo. Como você falou, existem várias origens. Pode ser o medo de sentir dor, o medo de perder o bebê, enfim, muitas. E entender também que esse medo de certa maneira, vai acontecer. Não tem como a gente se livrar totalmente dele, desse sentimento, dessa emoção que vem. Porque o que acontece? Esse medo é uma emoção natural de todo ser humano, e principalmente quando a gente se depara com situações novas. Uma situação que a gente nunca viveu. Então, as mães de primeira viagem, né, as gestantes de primeira viagem, se deparam bastante com essa emoção, justamente por não ter vivenciado uma experiência anterior. E aí, onde é que ela se baseia? Nas experiências das outras pessoas. E principalmente das pessoas que estão à volta dela. A mãe, principalmente, é uma figura muito presente nesse momento em que a mãe vai relatar como é que foi o parto dela. E aí, dependendo da experiência da mãe, isso pode passar, né, para essa gestante, o quanto ela vai encarar aquela gestação e o parto. Então, não só a mãe, quanto as pessoas à volta dela. Familiares, amigos ou até colegas de trabalho, que a gente nem tem tanta intimidade, mas assim, viu uma grávida, já chega para contar alguma história, já chega. E o engraçado é que às vezes são histórias tensas, né? Não são histórias boas de se ouvir, mas histórias complicadas. E aí tudo isso vai agravando ou aumentando esse medo, essa ansiedade na mulher. Justamente por conta desse contexto que a rodeia, né? Então, Uhum. primeiro a gente precisa entender que esse medo vai acontecer, essa emoção vai surgir naturalmente, porque é uma experiência nova, ou mesmo que não seja a primeira experiência, mas você vai ficar sempre pensando como vai ser agora. Você já teve uma outra experiência e fica se perguntando como é que vai ser essa nova gestação, esse novo filho. Então, vai acontecer, entender qual é esse medo, né? De onde é que ele vem e o porquê eu estou assim, porque eu estou com esse medo, né? De onde é que ele surgiu em mim. E aí vai muito da autorreflexão, de você parar e pensar um pouco diante dessa questão. E principalmente nos dias atuais, né? Acho que eu vi algumas gestantes por aí que estão nos Aham. assistindo A gente vai nesse abrir para período. pergunta daqui a pouquinho. Gente, ó, já Isso. comecem a fazer suas perguntas aí. Aproveite nessa oportunidade maravilhosa, né? Né? Onde a gente tem E aí para aprender. isso. E justamente nesse momento atual que a gente está vivendo, né? De toda uma pandemia, de todo esse medo de contrair o coronavírus e tudo, é mais um agravante, né? É mais algo que aumenta esse medo e essa ansiedade. Então, a gente pode começar por aí. E aí, onde vem o trabalho do psicólogo, né? Para onde é que vai? O que é que a gente faz? Principalmente o psicólogo perinatal. Porque
ter um psicólogo específico para trabalhar com esse público. A gente escuta relatos de mulheres que procuram psicólogos que não são especificamente dessa área da perinatalidade. E aí, essa mulher chega, por exemplo, no consultório, falando que não se identifica, por exemplo, com aquele bebê, ainda não conseguiu se identificar com aquele bebê que está carregando, e aí o psicólogo fala: nossa, como é que pode? Você precisa estar feliz, estar alegre nesse momento, porque existe essa imagem de que a gestação é uma maravilha, são tudo flores, tudo perfeito, tudo lindo, e que a mulher tem que estar maravilhosa. Uhum. Né? Então, nem sempre as coisas são assim. Então, por isso que o psicólogo perinatal, ele está especializado em atuar nesse público, porque entende e sabe as nuances que acontecem em termos emocionais na mulher, principalmente a cada, por exemplo, primeiro trimestre a mulher encara de uma maneira, o segundo trimestre de outra, e assim sucessivamente. Então, o psicólogo, ele está capacitado em atuar, justamente por ter se preparado e estudado o que acontece mesmo psicologicamente na mulher nesse período. E entender também que cada mulher é diferente. A gente vai trabalhar aqui como amenizar esse medo, mas cada história é diferente, cada família é diferente. Né? Então, às vezes a gente fala só da mulher, vê muita gestante, e esquece um pouco do parceiro, do esposo, namorado, enfim, da família, dessa mãe da gestante que vai ser uma futura avó, desse pai da gestante que vai ser um futuro avô. Então, a psicologia também trabalha nesse preparo emocional, tanto da gestante como do parceiro e da família, principalmente a questão dos avós. A gente vai estar trabalhando e pode trabalhar essa questão do medo em ambos, porque cada um vai vivenciar essa questão de uma maneira diferente, né? Então, cada um vai vivenciar essa emoção do medo do parto de uma maneira diferente. Para a gestante é de uma maneira, para a mãe, né? A mãe daquela gestante já é diferente a percepção. Então, a gente pode trabalhar também com a família e de uma maneira multidisciplinar. Né? A gente trabalha a nível psicológico, mas a gente também não pode esquecer da importância dessa mulher entender a sua fisiologia também para o parto. Isso Exatamente. contribui muito, né? Por isso que a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar. Exatamente. O psicólogo, ele vai estar na sua área, né? Vai se adentrar na sua área das questões psicológicas que envolvem, mas aí uma equipe multidisciplinar vai poder estar trabalhando essas outras questões. E aí, tudo isso, cercando a mulher de informação, de apoio, de amparo, vai ajudar ela a enfrentar esse medo. Não que ele vá embora totalmente, né? Ele vai estar presente de uma certa maneira, mas a gente pode amenizar os efeitos dele. E quais são os Tentar, efeitos dele? pois Se a é, gente for tentar pensar um pouco. viver também, cara, cada etapa da gestação é de uma forma mais tranquila, né? Bom, o que eu tenho para viver agora, nesse período da minha gravidez, é isso. Então, acaba que a gestante vai querendo viver toda ela está ainda nos primeiros meses, já está vivendo como se estivesse no final da gestação, né? Então, toda aquela carga emocional, aquele peso, a gente começa a ficar sobrecarregado e não curtir esse momento tão importante da vida da família também, né? Porque é uma questão familiar, né? Isso. Exatamente. É justamente a ansiedade, é você ter medo do futuro, medo do desconhecido, não sabe o que vai acontecer. Então você se depara com a gestação, descobre. E aí já pensa o que, é que vai acontecer no futuro, né? Já começa a projetar ou pensar sobre como vai ser esse futuro. E aí podem vir essas questões do medo. E aí, quais são os efeitos, ou se a gente pudesse pensar um pouco, os efeitos negativos ou nocivos desse medo, dessa ansiedade quando ela está muito elevada? A mulher pode apresentar insônia, dificuldade para dormir, dificuldade mesmo para se alimentar, falta de apetite, não ocasionada pelos efeitos da gestação, mas sim por algo mais emocional. Ela pode ter dificuldade para se alimentar, falta de apetite, ou às vezes muito apetite, geralmente por coisas mais doce, ou alguma besteira, alguma coisa assim. Outro efeito que pode ocasionar esse medo e essa ansiedade quando ela está muito elevada, a gestante pode ter dificuldade para
cuidar das coisas do bebê, sabe? Arrumar o quarto, limpar as roupinhas, lavar as roupinhas, organizar tudo, porque quando pega naquilo, bate logo a ansiedade, bate o medo, começa a pensar tudo isso. Então, isso podem ser efeitos de uma ansiedade elevada, e a gente precisa estar atento para controlar esse medo, controlar essa ansiedade. É um misto de emoções, né? Um misto de sentimentos. A Mariane, ela comentou aqui, boa tarde, amanhã faço 19 semanas e já penso no parto. Ó, minha primeira gestação. Estou ficando louca, todos os dias fico vendo vídeos de parto. Super natural, super normal, né, Ká? Exatamente, como a gente falou, isso vai acontecer. É uma Exatamente. emoção natural. A questão é, ou a pergunta é, o que que a gente faz com isso? Aham. Né? Então, quais são, no caso, as nossas atitudes, o nosso comportamento diante desse medo, dessa ansiedade? Né? Buscar informação é muito importante. A gente vai bater muito nessa tecla. Como você fala, eu estou vendo vídeos de parto. Isso pode ajudar muito, porque ajuda você a se preparar para a sua realidade, que não vai ser a mesma do vídeo, não vai ser a mesma Aham. desse relato de parto, mas dá uma ideia, né? Dá uma pincelada do que possa acontecer. Uhum. Né? Então, O é muito importante importante. também, Ká, é buscar essas fontes de informações fidedignas, né? Porque o que acontece é que a gente começa a ver, como por exemplo, o que passa muitas vezes na televisão, né, os tipos de parto, aquela loucura toda, e aí e ao invés de abrandar isso no coração, acaba que a pessoa fica mais ansiosa, né, Uhum. vendo esse tipo de informações que não são fidedignas, né? Exato, ter o cuidado nessa busca de informação. É, eu já vou adiantar, tá, Tá, Paola? deixa eu só ler aqui da Mércia. Ela colocou assim: o que pode causar depressão pós-parto? Aí a gente já vai ver, né? Ela colocou aqui: tô tendo picos de ansiedade, o que devo fazer? Tá, são duas perguntas da mesma pessoa. É da mesma pessoa. A gente fala depressão pós-parto, né? Que é algo que acontece, ou a gente fica mais evidente, ou a mulher repara mais no pós-parto, mas é algo que começa a dar sinais, ou a gente precisa ficar atento já na gestação. A questão de estresse, ansiedade, o medo mesmo, pode acender uma chama, que a gente chama, ou indicar para algo futuro. Então a gente precisa estar atento, né? E aí acho que ela perguntou o que fazer, né? Isso. Eu já vou me adiantando então na Tá. informação. E depois tem uma outra perguntinha da Thaís Brito. Tá, o que é que a gente pode fazer nessa situação, né? Em relação ao medo, o que é que eu faço? Como a gente falou, se cercar de informações e informações Uhum. importantes, fidedignas, que sejam boas, confiáveis, se preparar psicologicamente na questão por exemplo, se a pessoa tem medo da dor, né? Um dos medos da ansiedade é de sentir dor. Estudar um pouco sobre o alívio da Uhum. dor, alívio não farmacológico, né? Da dor e tudo. Se preparar mesmo em relação a isso. Se cercar de apoios positivos, ou seja, de pessoas que dão esse apoio positivo para a gente, para a gestante nesse momento. Então, pessoas realmente que agreguem a nossa Uhum. vida, tanto de informações como de apoio mesmo positivo, de ser eu estou aqui para você e tudo, né? Uhum. Se preparar psicologicamente para o que pode acontecer nesse parto. A gente trabalha no nível de parto possível, porque existe o parto Exatamente. desejado, né? Aquilo que eu quero, Uhum. o tipo de parto que eu quero, mas existe o parto possível. Então, é se preparar para essa realidade também, né? O que pode acontecer no decorrer desse trabalho de parto e tudo. Porque Então, pode acontecer também da pessoa desejar um parto natural, chegar na hora do parto natural, as coisas não fluírem como esperava, né? E a pessoa precisar ir para uma cesariana ali intraparto, né? Então, uhum, preparar para esse parto realmente necessário ali naquele momento.
Exatamente. E uma coisa que a gente pode também aliviar essa questão da ansiedade, do medo, é em casa mesmo, questões mais simples, é da gente tentar conectar ou passar a nossa mente para o aqui e agora, né? Pensar no aqui e agora, se conectar com esse bebê, no presente. A respiração é muito importante nesses momentos. Então, você ter uma respiração mais controlada, mais calma, mais tranquila, ajuda um pouco a aliviar esse coração que pode estar batendo acelerado, né? Essa ansiedade que pode estar elevada. Então, são coisas pontuais que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tanto a gestante como a gente mesmo pode utilizar, que alivia um pouco essa tensão, essa ansiedade, né? Então, ela pode estar tentando realizar isso também. A Thaís Brito, ela colocou, tenho muito medo de não aguentar e esperar psicologicamente para o parto normal. O que fazer para ajudar? Interessante essa pergunta da Thaís, eu vou passar para você, Cá. Mas a gente pensa, né, quando se trata do parto natural, o parto normal, né, que vamos sentir dor 24 horas, né, que não tem intervalo nenhum de dor, que a mulher vai ficar naquela dor toda, naquela gritaria toda, né, e não é assim. O nosso corpo ele foi preparado para isso. Então, tem intervalos de dor, dá tempo para dar aquela respirada para o pancadão novamente. Existem, né, as fases do trabalho de parto, né, que não vai logo para uma outra fase. Começa, né, ali com os pródromos e depois vai evoluindo e tal. Então, assim, não é aquele pancadão o tempo todo, né? E aí quem sabe não pode ser uma outra live, né? Falando sobre as fases do trabalho de parto, enfim. Ela falou em relação às semanas, né? Você ficar esperando entrar em trabalho de parto. Isso. E ela não conseguir esperar para ter o parto normal. É interessante isso, porque essa nossa necessidade de ter o controle de tudo, né? O controle da nossa vida, o controle da vida das outras pessoas e também o controle da vida desse bebê que está na barriga, né? Infelizmente a gente não controla tudo, não consegue controlar tudo. E respeitar o tempo do bebê, ou seja, respeitar o tempo de entrar em trabalho de parto espontâneo, é bem desafiador. Né? Não vou dizer que é a coisa mais tranquila do mundo, porque é bem desafiador. Passa um dia, passa outro, e você não consegue. E você se depara com um trabalho de parto que não desenvolveu, que minha bolsa não estourou, não tenho contração, e tudo aquilo pode gerar ansiedade, pode gerar essa angústia. Eu acho que o principal é você estar muito decidida do que você quer. Se é isso que você quer, se é essa sua escolha, então pronto, vamos encarar ela. Se você quer esperar entrar em trabalho de parto espontâneo para que, independente, né, de quantas semanas forem, 40, passar de 40, 41, chegar a 42, então você precisa se preparar para isso. Se é algo que você quer, você precisa se preparar. E principalmente, quando eu fui acompanhada por uma enfermeira obstétrica, ela disse logo, esqueça celular, esqueça o WhatsApp, tente não falar, tente falar o mínimo com pessoas o mínimo possível, porque o que acontece? Elas vão perguntar, e aí, quando é que vem esse bebê? Ei, que bebê preguiçoso! E quando é que vai nascer? E esse bebê tá demorando demais. Então, tudo isso vai aumentar a ansiedade na mulher. Então, é como eu falei, cercar de apoios positivos, né? Cercar de pessoas que nos deem esse apoio positivo. Porque... E esquecer um pouco as redes sociais, o WhatsApp. Até alguns encontros podem acabar aflorando isso, né? Então, o mais importante é você estar totalmente certo da sua decisão e sabendo que isso pode acontecer. Pode passar de 40 semanas, 41 e você não entrar em trabalho de parto. Você precisa se preparar para isso também, para essa possibilidade. A questão do parto possível que a gente falou, né? Exatamente. A Lana, ela falou, eu não sei qual dos partos eu tenho mais medo. É isso, Alana, como a Karina falou, né? É importante estudar sobre esses tipos de parto, né? Quais são os benefícios de um parto natural? E se eu precisar de um parto cesáreo? Então, é importante saber
se munir de informações mesmo. Eu acredito que a informação, ela traz essas desmistificações, né? Esses esclarecimentos. Então, eu acho que estudar é fundamental, né? Estudar é sem igual. Deixa eu ver. A Mariana, ela colocou, meu medo da cesariana seria a anestesia. Tenho muito medo mesmo da agulha, da injeção. Medo da injeção. Para você ver como as mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Ela relatou esse medo, que pode não ser para outras pessoas que, por exemplo, já passaram por outras cirurgias, já vivenciaram um bloco cirúrgico, por exemplo, e não tem esse receio porque sabem como é. Possivelmente, ou ela teve alguma complicação, ou nunca passou por uma cirurgia. Então, realmente, é algo novo, nunca vivenciado, ou vivenciado de uma maneira ruim. Então, pode gerar esse medo, essa ansiedade. E aí, de novo, a informação é fundamental nesse momento. O Jairo, ele colocou, como o pai pode ajudar nessas situações que foram colocadas? O pai, né, o parceiro, é uma peça fundamental nessa questão do medo e da ansiedade. Ele precisa também se cuidar nisso, né? Porque ele pode. Essa emoção pode passar por ele também, ele pode vivenciar toda essa emoção, toda essa sintomatologia. Então, ele precisa cuidar dessas dicas também que a gente falou. E realizar elas também, não é porque ele não está gestando ali na barriga, mas de certa maneira ele está gestando junto com a mulher. Então, conversar muito com essa mulher. Se ela for estudar, estuda junto também, se preparar de informações. Uma coisa interessante também é que o parceiro precisa, ou é bom que ele vá às consultas de pré-natal também com essa mulher. Porque são nesses momentos em que ela vai se munir dessas informações, desse aparato mesmo, e ele precisa estar junto para aprender, para saber como é que vai acontecer, o que vai acontecer durante o parto. Se for o desejo dessa mulher. E, é fundamental. Nicolas me ajudou demais. Assim, ele foi um parceirão, e né? E eu lembro que eu, naquelas minhas... Tem aqueles hormônios, aquela coisa assim, né, o tempo todo. Tanto no parto e no pós-parto. Né? Então, eu lembro que eu sempre dizia, amor, será que eu vou dar conta? E ele vai dar sim, e tal. Na hora dali do trabalho de parto, eu lembro que ele, né, dando aquela maior força, eu lembro que nós tivemos que ir para uma outra cidade, né, para eu poder ter o meu parto desejado, lutar, né, lutei pela humanização e ter o meu parto mesmo, eu protagonizando, né? E aí eu lembro que ele foi dirigindo, a minha doula me massageando e tal, toda aquela, né, aquela raça toda, e cortou o cordão umbilical. No pós-parto também, quando a gente saiu, tivemos alta, eu lembro que eu vi aquela, né, Elisa ali, eu digo, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita responsabilidade, os hormônios ali voltando, né, ao seu estado normal, aquela coisa toda, aquela confusão mental toda, e ele, calma, vai dar certo, vamos conseguir. Então, assim, não é fácil, mas a ajuda dos parceiros é fundamental. E ele impregnou tanto isso, né, essa questão dessa parceria, né, e que ele começou a estar estudando junto comigo também, né, essa questão aí do parto, do que envolve o parto. E eu lembro que esses dias Elisa acordou e falou, papai doulo. Acho que ela ouve tanto essa questão da doulagem, né, mamãe doula e tal, e aí ela, papai doulo. Bem interessante. Então, assim, a participação do pai é fundamental. Né? Para mim foi muito importante, muito, muito. Porque acaba que, às vezes, a mulher escolhe, né, ter uma via de parto, e aí, naquela pressão toda de, sei lá, de amigos, de família, e acaba que o marido ali, né, aquele parceiro, começa a desestimular o parto que a mulher gostaria de ter. Né? Então, é importante que os dois também caminhem nessa parceria, né?
Exatamente. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que, interessante, a gente percebe que a maior taxa de partos são cesarianos, né, Uhum, no Brasil. E aí saiu uma pesquisa não, várias pesquisas foram realizadas com esse tema sobre a escolha da via de parto. E aí a maioria das mulheres gostariam de ter um parto normal, nas pesquisas, né, que saíram. A maioria gostaria de ter um parto normal. Só que o que acontece é que uh, a maioria não vai por essa via de parto, no final das contas. uhum, Justamente podem haver, né, cesáreas necessárias, mas às vezes é uma indicação mal intencionada, ou mesmo essa mulher acaba desestimulando no final das contas, justamente por esses N fatores que a gente comentou, né? uhum, E o parceiro tem um peso fundamental nisso, ele precisa entender a escolha da mulher e ser uma escolha dele também, internalizar essa escolha para ele. Porque aí ele vai poder auxiliar essa mulher nesse processo, né? Dessa uhum, decisão dela. Então, tanto o parceiro quanto a família em volta também é muito importante. uhum. É um apoio e tanto. E assim, essa questão da cesárea, né? Infelizmente, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia por essa via, né? Cesariana. E eu estava pesquisando sobre essa questão, cara. Interessante que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas 15% das mulheres precisarão de parto cesáreo. E Uhum, é interessante que não pode, né, que essa porcentagem não é previamente, né, que é chamada as cesáreas eletivas, mas são cesáreas intraparto, ou seja, no momento do parto. Então, uhum, infelizmente, o Brasil ele já ultrapassou mesmo e acaba que quando a mulher chega no consultório desejando parto natural, olha, eu quero meu parto natural, eu quero ter os meus desejos, né, realizados, acaba que o médico começa, alguns profissionais, né, começa a desestimular. Ah, será que uhum, você vai dar conta? Olha, eu já vi muita gente morrendo por essa via de parto. Olha, será mesmo? A sua pelve é pequena, né? Você não vai dar conta. Eu já ouvi que não sei quem morreu. Então acaba que isso vai desestimulando, como você falou. Muitas mulheres começam desejando. Só que, infelizmente, todas são, essa porcentagem vai diminuindo porque são desencorajadas. E aí, uhum, né, saber, se informar, né, procurar realmente profissionais que possam ajudar, né, não fazendo uma merchan, né, mas procurar uma doula, né, para chamar de sua, uhum, olha eu aqui, procurar uma psicóloga perinatal também para ajudar nessas questões, né, psicológicas, como aliviar, né, essas tensões, se munir realmente e procurar profissionais de qualidade, profissionais que sejam realmente engajados com essa causa que é tão nobre, né? A humanização, uhum, muitas vezes as pessoas assim, eu não quero ter um parto humanizado, não, eu quero ter um parto normal. Gente, a humanização, de uma vez por todas, eu escuto muito isso. A humanização nada mais é do que o respeito, né? As escolhas dessa mulher, né? É o protagonismo dela. Ela precisa escolher qual a posição que ela quer parir, o que ela quer fazer. Não tem ninguém tutelando essa mulher, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, faz força agora, respira. Gente, isso tudo, ao invés de progredir o trabalho de parto, pode acontecer de, né, a contração parar, e aí aquela mulher uhum, não evoluir no trabalho de parto. Então, se munir de conhecimento é fundamental. Eu lembro que esses medos também permeavam o meu coração, né? Antes eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas nós contratamos uma doula, né? A Débora Ferrarese, um amor de pessoa, e ela nos deu essas informações, trouxe informações de qualidade, né, nos deu esses caminhos para que a gente pudesse percorrer, e junto nós fomos ali se munindo de informações, nos fortalecendo, né, isso tudo foi muito importante para o nosso crescimento enquanto pais, buscando essas informações de qualidade. Né, então, uhum, eu tinha, nossa, eu lutei mesmo para ser
autora do meu parto, vamos dizer assim, né? E é possível, gente, é possível sim. Procurem profissionais. Às vezes a gente pensa assim, nossa, deve ser um absurdo. Parto humanizado é parto para rico, né? Parto humanizado é isso. Isso é falta de informação, gente, porque pode sim, já existe aí casas de parto maravilhosas. O SUS motiva o parto natural também, se você não tiver, né, alguns recursos, né, se informe, vale a pena se informar. Vale a pena também fazer o plano de parto. Eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez o plano de parto, o nome, eu pensei assim, gente, é para pagar, né? Plano, eu digo, vai sair dinheiro do posto. É sério, eu pensei isso mesmo. E aí a minha doula disse, não, é um direito seu. Então, o que é o plano de parto? É colocar mesmo, listar, olha, eu quero ser respeitada nisso, eu quero ser respeitada naquilo, eu quero ter direito ao meu marido entrar comigo. Para quem não sabe, a lei do acompanhante é um direito da mulher, não é, não vai entrar, é um direito dela, né? É lei. Então, é importante a gente se munir desses conhecimentos. O que eu quero que faça com o meu filho após ele nascer? Eu não quero que o cordão umbilical seja clampeado, né, previamente assim que ele nasce. Eu quero que assim que ele nasce, ele vá para o meu peito. Ainda que você precise de uma cesárea intraparto. Essa é uma questão, né? A gente não costuma falar que existe cesárea humanizada, né? Mas uma cesárea respeitosa, vamos dizer assim. Dizer, olha, eu quero que meu filho nasça, eu quero ter contato pela pele com meu filho e colocar o que você quer, os seus direitos. Eu acho que isso também alivia as tensões, né? Vou fazer meu plano de parto, vou escrever aqui o que eu quero, o que é direito meu, deixar o parceiro, né, que já teve aquele acompanhamento todo durante toda a trajetória da preparação do parto, a par dessas questões também, né, para que o parceiro ali na hora do parto, né, possa lutar por essa causa, né? Então, tudo isso é fundamental, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver. A Messia falou, a cesárea é perigosa demais. Realmente, tem seus riscos, né? Nós não estamos aqui metendo pau na cesárea, não é isso, né, Cá? A cesárea, ela é importante quando ela realmente é necessária, né? Nós somos pró aí ao parto natural, às suas vantagens, né? Então, quando o parto realmente, a via cesariana é por um sofrimento fetal de fato, né? Nossa, eu tiro meu chapéu, porque está salvando uma vida. Agora, quando uma cesárea é agendada, que é chamada cesárea eletiva, aí realmente eu fico furiosa. Eu fico Lohane aqui. E o medo, meu pai. Ai, Ló. Uma coisa interessante, Paula, enquanto você olha se tem mais alguma pergunta, é a questão do trabalho em grupo, né? Da importância, eu falei da importância de cercar de apoios positivos, de pessoas que nos deem esse apoio, e a gente sabe que existem alguns grupos que trabalham com gestantes, grupos de gestantes, né? Cursos para grávidos, por exemplo. Existe também o pré-natal psicológico, que a gente costuma dizer, porque a gente conhece o pré-natal como o comum, que a gente vai no médico, no obstetra, geralmente, e realiza esse pré-natal. E existe também o pré-natal psicológico, que a gente pode estar realizando, tanto individualmente, como também em grupo. E o trabalho em grupo eu acho fantástico, assim. Porque você está ali se munindo de informações, boas informações, e também trocando experiências com as pessoas do grupo, que estão passando pelo mesmo período que você, por mais que não seja da mesma idade gestacional, algumas vezes, mas está passando por um período de gestação. Então, esse compartilhar de experiências, compartilhar de vivências que o grupo proporciona é muito interessante. E aí já deixa a nossa ideia, né, Paula? Comentar aí um pouquinho.
Gente, a gente está querendo, né, montar um grupo de preparação do parto. Então, você aí que está grávida, né? Tem tantos também, né? Eu acho importante. Eu acho que a gente não tem que esperar que o evento aconteça, né? Que a gestação aconteça para se preparar para o parto, né? Então, Uhum. pode participar. Em breve a gente vai estar falando, né? Postando também. Então, essa preparação é fantástica. Imagine você ser preparada com uma doula, né, que vai preparar toda aquela questão, né, de informação, né, uma questão também, assim, fisiológica, e uma Uhum. psicóloga perinatal, né, então é algo aí para você já se preparar, né, então a Isso. gente vai estar divulgando, e assim, informações sempre é importante, né, é Uhum. fundamental, sem igual. Assim, eu sempre digo, toda mulher, sempre, a gente ouve também algumas pessoas falando, né? A mulher sabe parir, realmente, a mulher sabe parir. O corpo dela foi preparado para isso. Uhum. Mas, se essa mulher não tiver informação, ela vai ver o corpo dela agindo e não vai saber o que é que está acontecendo, né? Uhum. A questão da fase do trabalho de parto. Quando eu fui estudar as fases do trabalho de parto, eu disse, gente, é aquilo, a gente não tem dor 24 horas, né? Começa com os pródromos, a fase latente, a fase Uhum. ativa, aquele processo de transição, né? Depois a gente vai falando, é só uma palhinha. Depois aquele Uhum. ciclo, que quando o bebê já está saindo, que o próprio corpo faz aquela força para o bebê sair, e a dequitação da placenta, que é quando a gente diz que acaba o parto, quando a placenta nasce, né? Então, Uhum. tem toda uma preparação, tem toda uma caminhada para que o parto, né, aconteça e finalize. Então, o parto tem início, Isso. meio e fim, né? Então, é possível, sim, mas essas informações precisam, a gente precisa se munir de informação para a gente saber o que está acontecendo comigo. Por que eu estou Uhum. sentindo? Por que o tampão mucoso saiu, né? Por que eu estou sentindo essa dor aqui? Será que isso é natural? Será que isso acontece mesmo? Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo. E isso é fundamental. E mais Fundamental. uma vez, não só não jogar a responsabilidade toda para a mulher, mas também Aham, compartilhar essas informações com o aham, parceiro, com a família também, né? O grupo também podem estar participando do grupo, o parceiro, né? Então é muito importante que ele esteja presente, como também existem alguns temas que podem ser trabalhados com o avô e a avó, a uhum. futura vovó, o futuro vovô, nesse período também da avosidade que a gente chama, né? Ah, que Que legal. pode ser trabalhada essas questões também em grupo. Então, não jogar a responsabilidade toda para a mulher. Uhum, Ela já está tão cheia de medos, de preocupações, de anseios, de angústia, e aí jogo toda a responsabilidade. Olha, você precisa saber de tudo, toda a questão do parto e tudo. Mas não aham, só ela, todas as pessoas que a cercam, é aham, muito importante que conheçam, saibam também, assim, não precisa dominar tudo, mas aham. saber como acontece, para poder Isso, auxiliar nesses momentos é muito importante. aham. O Jairo está perguntando, os homens podem participar desse grupo? A gente vai conversar Deve. sobre e a Kibeli colocou, eu super apoio o parto normal, mas euzinha sou morta de medo. Esse medo é natural, vai acontecer, mas é o que a gente veio conversando aqui. A informação vai tirar alguns, vai amenizar esses medos e, né, todo aquele processo de terapêutico mesmo, né? Uhum. Que nem E já olha deu como isso é falou. bem diferente de mulher para mulher. As pesquisas vêm mostrando, como eu falei, né, que a maioria prefere parto normal. E aí existem outras pesquisas que falam sobre a questão do medo mesmo da escolha. E aí muitas dizem que eu vou escolher, eu gostaria de ter uma cesariana pelo medo de sentir dor, né? Então é algo que a maioria das vezes permeia essa questão
da escolha pelo parto cesariano. Já as mulheres que optam pelo parto normal, elas dizem, eu escolho o parto normal pelo medo de sentir dor. E que dor é essa? Do pós-parto, né? Que Aham, acarreta geralmente uma cirurgia, toda a questão da cicatriz, o cuidado que você tem que ter, não pode se movimentar uhum, muito, tudo. Então, algumas mulheres optam pelo parto normal porque aquela dor é momentânea, né, do trabalho de parto em si. E aí, em seguida, quando tem o bebê, geralmente não sentem tantas dores ou tantos resquícios desse trabalho de parto. Então, olha só que interessante. As duas escolhas permeiam a questão do medo de sentir dor. Em momentos diferentes, mas permeia essa questão do medo de sentir dor. E aí, por isso que é tão importante a questão da informação, de uhum. buscar se informar e tudo, né? O porquê existe essa ideia do medo de sentir dor no parto natural, no parto normal. Que dor é essa que se fala, né? Aham, Então, essa questão das escolhas permeiam por isso, e cada mulher é diferente. é Se verdade. você precisa munir essas informações, conhecer bastante cada via de parto e aí escolher qual a que eu me sinto mais confortável, qual a que eu gostaria. Depois, claro, de munida de todas as informações necessárias. Exatamente. Aí você faz sua escolha. Eu quero essa, mesmo eu sabendo dos riscos, eu quero essa. Não, mas eu sabendo Uhum, disso, eu quero aquela, né? Aí é que tá o protagonismo. A mulher vai escolher o que é que ela quer, né? uhum, Porque se a mulher quer uma via de exatamente. parto X, mesmo sabendo das consequências, beleza. Né? Mas se ela é coagida, se ela é empurrada para ter tal via de parto, né? Realmente se torna uma violência obstétrica. Tá faltando 3 minutinhos para a gente encerrar. Nossa. Passou rápido, né? Mas vamos andando. Uhum. A, a minha amiga aqui, a Fernanda Doula, ela colocou: compartilhar a responsabilidade com o marido foi muito importante por aqui. Realmente, né? Esse compartilhar alivia também. Eu lembro que no Uhum. trabalho de parto eu não estava mais assim raciocinando com essa questão da dor, né? Aquilo fica Da mais intenso, mais Partolândia. punk, né? A Partolândia. Eu lembro que Nicolas, ele sempre me deu esse apoio assim nessa questão. Eu vou cronometrar de quanto em quanto tempo você está em trabalho de parto. E eu lembro que eu queria deixar o dia amanhecer para não incomodar minha doula, sendo que ela estava acostumada com isso, né? E eu, não, Uhum. espera amanhã o dia, tal. E ele, não, você já está em trabalho de parto ativo, vamos lá. E tal, ele ligou para minha doula, e a minha doula, já fez isso, já fez aquilo, já fez, já. Beleza, tô indo para aí. Quando ela chegou, ela disse, não, de fato, você está em trabalho de parto, vamos lá. E aí, Uhum. né, até para irmos para o hospital, para não chegar lá e ter algumas intervenções desnecessárias, é importante saber até que momento se deve sair no trabalho de parto. Uhum. Então, E aí, mais uma vez, se cercar de informações e de aham, profissionais qualificados a orientar essa questão, né? aham, exatamente. O MRS Grace, né, falou: Karina, só tem 3 minutos, não é verdade? Fala do seu parto, Karina. Gente, a gente precisa fazer uma outra live, né, Cá? Uma Uma hora outra é pouco. live, né? Mas vocês podem comentar na última postagem minha, né, dando dicas aí do que vocês querem que a gente venha falar, lógico, no nosso segmento, né? Então, É. é isso. Se for possível, tenta salvar a live, né? Acho que você precisa fazer isso. Salvar a Aham, live, porque aí outras pessoas podem assistir também. beleza. Caio, eu quero agradecer, né, pela sua presença aqui conosco. Foi muito bom, né? E que Deus continue abençoando sua vida, né? Amém. Que possamos, né, ser esse canal de informação para que essa mulher venha protagonizar, né, no seu parto, entendendo que ela é capaz de parir, né, que é possível sim, e que ela venha a estar se informando, se munindo de informação, né. Então, isso é a palavra-chave aqui, informação, né. E é É. isso. Será que, cadê? Pedindo para a gente trazer, acho que é você, traz teu neném para a gente ver. Lima Maiara colocou: parabéns pelo conteúdo, obrigada.
Agradecemos. Ah, Fiquem atentos às gravidinhas e futuras gestantes a essa ideia do nosso grupo, vocês estarem participando e juntas a gente tá trocando essas experiências, conhecimentos, tudo isso. A gente conta com vocês, espera vocês lá também. ai, que bom. Gente, sigam a Karina. Se vocês ainda não seguem, sigam. Psique, né? Ponto Karina Lima. É isso. Psi, ponto, Psi, ponto. Então, gente, ó, conteúdo de informação, excelente, informações, assim, e um conteúdo riquíssimo. Sigam ela, porque é show de bola. E se ainda não me segue, siga aí também. Obrigada, pastores Wagner e Brena, muito excelente o conteúdo. Parabéns, meninas. MRS Grace. É, é isso. O pessoal Para quem só não na conseguiu participação. acompanhar tudo, né? Se você conseguir salvar e postar depois, é Aham, só dar uma ótimo. olhadinha, né, no seu Instagram, para quem não conseguiu acompanhar tudo. Isso. Ivanildo entrou já no finalzinho. Já no finalzinho. Vai ter que assistir depois. Então, gente, tá encerrando já. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Cá. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever nos comentários e posteriormente eu trago essa informação para você. Beijinhos e até a próxima!